Bom dia Brasil! Estamos aqui mais uma vez para trazer muito conteúdo, muita troca, muita riqueza para a vida de todas nós nessa manhã que se começa bem cedinho por aqui e por aí. Hoje vamos ter uma convidada maravilhosa que tem uma força imponente. Que eu tive o privilégio de conhecer e convidar e tê-la aqui com a gente, falando sobre as nossas histórias, aqueles momentos que às vezes a gente fica ali, volta, vai, volta e de alguma maneira se sente ancorada sem conseguir seguir adiante, né? É importante que a gente faça uma visita, que a gente ressignifique algumas coisas, que a gente elabore alguns pontos dessa história, sem tentar controlar, sem tentar mudar o que já foi, mas aceitar aquilo que foi e colher disso bons frutos. Porque como a gente tem dito aqui várias vezes, as nossas histórias, sejam elas como forem, em pontos de luz e de sombra, né? Então trazer a consciência à luz de cada momento é algo muito importante. Então vamos trazer aqui a querida Luíse. Deixa eu convidá-la aqui para entrar com a gente. Enquanto o Instagram traz aqui a Luíse. Bom dia! Bom dia, vamos colocar um filtro cedo, né? Menina, precisa, né? Eu tomei banho, enchi a cara de coisa, mas tem jeito, né? A gente acorda cedo, tem marcas. As nossas histórias têm marcas. A questão não é nem a marca, minha filha, fica mais bonito, porque aí eu vou pra academia daqui a pouco e não vai dar tempo de passar uma básica. Não adoro passar umas maquiagens, eu gosto. Esse negócio de me pintar é minha praia. Mulher, né? Mulher gosta de se emperequetar, né, Luísa? Algumas gostam, né? E olha o que eu venho trazer pra vocês cedo, Cris. Ó, já tomou kombucha? Não. Eu que preparo, tá? Eu Jura? preparo, kombucha é um probiótico, né? Uma bebida probiótica, ela ajuda na flora intestinal, ajuda a trazer o equilíbrio no seu organismo. E aí você prepara e ela parece um espumante, olha só. Tem gases, olha só que coisa mais Que bonitinha. legal! Então a Ai, eu vou buscar. kombucha, Vou te visitar vamos, para aprender. vem me visitar que eu preparo uns growler para você. E a gente coloca nos growler de cerveja, de chopp. E aí o povo tem certeza que é chopp. Vai ser cedo. Antes Vai das logo refeições, cedo, cedo. Luiz. É cedo. E você abre, como ele tem espuminha, né? Ele é espumante, aí ele faz... E assim, dá uma energia, dá uma vitalidade. É E mesmo. assim, mas é maravilhoso o efeito da kombucha. Eu falei assim, bom, já que nós vamos fazer esse negócio cedo, vamos fazer esse negócio já com de jejum para mostrar para as pessoas como que funciona a questão da kombucha. E Olá, ela eu é assim, quero. duvido, cara, de não querer. E a, e a kombucha, ela, é o processo dela do fazer, né, do início ao fim, são 20 dias. São 20 dias. Ai, o processo Oi, dela. Cris, a Cris entrou também. Então, são 20 dias de processamento. A Cris também é fã da kombucha. Que aí você primeiro pega a muda. Por que eu tô trazendo isso? Porque é questão das mulheres para a gente se tratar também, né? Tem tudo a ver com esse movimento. Você pega Exatamente. a muda é um scooby. É como se ela é uma alga. E aí você vai deixando ela de molho com chá. Você Que deixa ela legal. com chá, ela gosta de chá preto, chá verde, chá de hibisco. Eu misturo tudo quanto é chá, menos chá que sejam fungicidas, como erva doce, não pode. Você deixa ela com açúcar, o teu açúcar tem que ser cozido. Deixo ali por 10 dias num vidro apenas com plástico, com papel em cima. Com papel, guardanapo em cima, num armário fechado. Depois de 10 dias, você tira aquele líquido fermentado, acrescenta os temperos. Quais seriam os temperos? Pode ser, esse aqui estava com goldberry, cranberry, frutas Ai, que desidratadas. delícia. Ele fica gostoso. Aí você tampa, uma vasilha com tampa, que é aqueles growlers, né? Aquelas garrafinhas PETs.
tampa, deixa bem tampadinho, no mínimo 3 dias para pegar o sabor. E aí na hora que você abre, ele vem com espuma. Se você deixa mais tempo ele fica gaseificado. Esses dias eu abri uma, foi igual champanhe. Eu falei, ai, delícia. Ai, que energia boa! E aí ele é um probiótico, né? Porque o nosso cérebro, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então ele precisa de alimentos, ele precisa regular a nossa flora intestinal. Ele precisa estar em equilíbrio para que a saúde se estabeleça dentro de cada um de nós, né? Então a dica do dia, kombucha. E Kombucha. tem o E eu tempo para encontro uma dúvida, né? Agora já como a visita vai demorar um pouco, né? Eu vai nada. encontro. Vai nada? Eu vou ser bem pontual, sou bem pontual. Relaxa. A gente encontra isso onde para comprar, Luiz? Nessas casas de produtos naturais? Em algumas casas de produtos naturais, você pode comprar a kombucha, mas você também pode pedir muda para as pessoas, elas distribuem online. Ela é na mesma linha do kefir. Tem pessoas que estão vendendo e estão ganhando muito dinheiro, tá, Cris? Estão ganhando. No entanto, que uma garrafinha de. Aqui, lá em Lucas, estão vendendo em torno de R$ 5 e tem um lugar em Mutum estão vendendo a R$ 13 a garrafinha. Que eles fizeram empresa para estar fazendo um processo um pouco mais industrializado. E assim, o custo é baixo. O custo é baixo. Pelos E ela benefícios. mas os benefícios são maravilhosos. Então, se você pode pedir pela internet para as pessoas mandarem a muda, porque eu posso congelar a muda e enviar. Aí envia pelo correio, né? Ou a muda, ela chega tranquilamente, porque ela pode ficar num ambiente que não esteja refrigerado. Porque depois que você começa o processo de elaborar, ela fica fora da geladeira. Ela fica fora da Fora da geladeira. geladeira. Ela só fica na geladeira quando você quer. A minha formação primeira é engenheira agrônoma, né? E a especialidade de tecnologia de alimentos. Então essas coisas eu entendo dessa flora. Então funciona o seguinte: se você deixa ela fora do ambiente, você permite que ela se multiplique. E se você coloca ela dentro do ambiente refrigerado, ela paralisa o movimento de crescimento. Entendi. Então, a história da kombucha foi só para trazer uma conversa. Eu não vi, não. Já é uma história, né? E já trouxe, ó, alguém já viu a história da avó aqui, né? A questão da kombucha é uma história para mostrar para a gente que tudo tem um tempo. Você quer mais gás, você quer mais pressão. Às vezes é importante ficar um tempinho a mais ali em processo de conservação, para que o sabor, para que o tempero concentre, para que o gás se aproxime e para quando você faça a abertura daquele vasilhame, seja o champanhe a qual você desejar. Muitas vezes, com a pressa, muitas vezes com desespero, a gente quer cortar as coisas, quer eliminar as coisas, quer ganhar atalhos. E tem movimentos que não existem atalhos, existe apenas o tempo. Não existe atalho, existe o viver o momento, o experienciar o momento, para que eu possa dar o próximo passo. É engraçado, né? E muitas vezes a gente, né, não tem a urgência, né? O ser humano é muito imediatista, né? Então tem a urgência de que algumas coisas aconteçam, de que aquilo acabe, de que aquilo se transforme. E é justamente isso que você falou, né? Esse processo, esse tempo de maturação, ele se faz necessário para que a gente tenha ganhos com aquilo que está acontecendo, para que a gente aprenda alguma coisa com aquilo que está acontecendo, né? E essa é a grande proposta de Deus para nossa vida, né? Nós estamos aqui com um propósito, nós estamos aqui para entender. Então, quando você compreende que você pode, através das suas experiências,
auxiliar as outras pessoas, quando você pode, através da sua vivência, acrescentar positivamente na vida das pessoas, indiferente de credo, cor, religião, tudo faz muito mais sentido. E não obrigatoriamente precisa estar em cima de um palco ou de uma vitrine como nós estamos. O movimento é interno, o movimento é no lar. Só que o movimento, ele precisa começar. E não eu fico, como a gente estava conversando ontem, né? Eu estava já ficando irritada porque eu não estava produzindo, porque eu não estava conseguindo produzir, porque eu estava nervosa, estava passando pelo movimento do luto. E eu falei assim, não, eu não quero mais ficar nessa frequência. Eu não aceito mais essa condição. Eu quero mudar. Então, quando eu falei que eu quero mudar e eu comecei a fazer o movimento interno, e vamos voltar para as meditações, vamos voltar para o fluxo de produção, as coisas mudaram, as crianças mudaram, o ambiente doméstico mudou, justamente porque a mudança começou interna e às vezes é só uma mudança de chave. É o De tempo, né, Cris? consciência, né? Isso, isso acontece muito na nossa vida, em vários momentos. Não é porque a gente tem consciência disso agora e transforma o momento agora que não vai acontecer de novo, né? Uhum. Então, você falando aí, eu me remeti também ao meu processo aqui. Então, no final do ano passado, eu decidi mudar a minha vida por completo, né? E uma Uhum. mudança grandiosa, ela traz muitas alterações e nos solicita muita energia, muita aceitação, né? Muitos processos de soltar e deixar ir e deixar acontecer porque não depende da gente, né? Justamente isso que você estava falando, né? A gente, às vezes, o ser humano às vezes tenta ter controle da situação e controlar tudo o que está acontecendo. Mas muitas coisas que acontecem na nossa vida não dependem da nossa ação. A gente precisa apenas aceitar e deixar acontecer, deixar o fluxo da vida acontecer, né? Então, em alguns momentos nesse final do ano, ali em dezembro mais, quando eu já estava aqui em São Paulo, primeiro eu vim para casa da minha mãe. E nesse processo de sair da minha casa, vim para a casa da minha mãe, eu me vi nesse movimento interno intenso que eu fui me desconectando de mim, né? E quando eu percebi que eu precisava parar um pouquinho e olhar o que é que está acontecendo, como é que eu estou sentindo, o que que isso está repercutindo, quando eu fiz essa reconexão comigo, isso tudo mudou, né? Como você falou ontem, né? E hoje repetiu aqui. Então, olhar para essas histórias é importante a gente estar presente no momento, né? Porque quando a gente se desliga desse momento presente e quer que aconteça logo ou alguma coisa assim, a gente vai se desconectando do real fluxo que a gente está se propondo seguir, né? Sim, é justamente em cima desse fluxo, né? O quanto que foi necessário para você fazer essa mudança? Por quanto tempo que você estava em uma outra cidade precisando regressar para o lar? Porque muitas vezes eu não quero regressar porque eu tenho medo que eu vou me ver como fracassada, né? Que eu vou me ver como aquela que não teve êxito, eu vou me ver como aquela que sucumbiu. E muito pelo contrário, às vezes o regressar permite que eu tenha mais força. O regressar permite que eu me conecte com a minha essência e com a minha essência eu possa dar um passo adiante. E esse passo adiante precisa ser calculado, precisa ser planejado e ele precisa ter um motivo e não quando eu fico na reação, que é a reação da dor. A reação quando eu estou vivendo um trauma. Na reação, enquanto eu estou vivendo uma dor. Porque dessa maneira eu não penso, eu apenas reajo. E essa é a grande pegada da live de hoje. Então, quais são os traumas que eu estou vivendo que me impedem de ser uma boa mãe? Quais são os traumas que eu estou vivendo que me impedem de seguir o meu fluxo? Quais são os traumas? Porque a pegada que é essa conversa toda é para a gente chegar no sábado, no domingo, né? No domingo terapêutico para as mulheres, destravando a alma feminina, onde a alma feminina precisa ser tocada. E a alma feminina no sentido de mãe,
de esposa, de mulher, daquela que está como responsável daquela função. Ontem eu estava conversando com a irmã e falei assim, fui dormir tarde porque eu estava limpando a cozinha com amor, que agora eu entendi que isso é da minha função. Eu estou fazendo aqui com amor. Então, assim, se a gente entende que a minha função, se eu entendo que a minha responsabilidade, eu tenho alguns serviços que eu também não sou muito a favor de fazer. Se pudesse terceirizar, era mais fácil, né? Mas nem sempre a gente é possível naquele momento. Aí eu penso, entre a casa bagunçada e eu ficar reclamando que eu tenho que arrumar a casa, eu prefiro ir arrumar a casa. Pelo menos assim, eu estou com a minha consciência tranquila. Eu não vou ficar com aquela ruminação mental. Então eu entendo que o meu prazer maior é vê-la arrumada e não quem arrumou. Então eu consigo desenvolver habilidades que isso faça de maneira mais fácil. Então, isso é indiferente de gênero, mas é uma questão de postura, o que é importante para você. Quando a E gente se sim, apropria disso, a gente se fortalece, né? E as coisas. flui, Isso. flui. E aí, nessa questão dessas memórias, desses traumas, desses medos, né, Cris? O quanto que são as lembranças. Em casa, a mãe sempre ela foi muito firme com a gente. O que que é aquela pessoa firme? E pau é pau, pedra é pedra e tudo é rígido, né? E muitas vezes eu achava que eu era bem firme como ela. Aí, ela tá aqui agora com essa história da pandemia, com toda essa confusão toda, ela passando uns dias aqui. E o meu pequenininho, pensa no pequenininho que é fogo na roupa. E os dois se juntaram, é só para você rir. E aí ele não tá indo na aula presencial, né? Ele tá indo na aula, ficando na casa, na aula online, que é que aumentaram os números. E aí eu perguntei para ele, e aí, Emanuel, como que está sendo melhor para você? Você quer ir para aula física ou quer ficar no online? Mãe, hoje eu estou com dúvida. Eu falei, qual é a tua dúvida? Eu gosto do presencial, mas agora que eu tenho a minha vovó como minha professora particular, Ressignificou aquilo, né? e aí eu fiz a pergunta, mas a vovó não é brava com você? Olha só, eu fiz formação de coach, Cris, por causa de seguri, tá? Eu fiz a formação de master coach por causa de seguri, para me dar conta dele. Você vê o nível de exigência dele. Mas a criança é muito inteligente, Criativo, né? suga. Você precisa ter argumentos para ele, senão você fica na saia justa. Olha a resposta que ele me deu. Mãe, ela pode ter sido brava com você, mas comigo ela é um amor. Toma! E é, né? Porque agora ela é avó. Ela não é. Mas e ela se está se permitindo ser avó? Ela tá e assim, a pergunta que eu faço, ela se permite ser avó e será que ela continua tão brava como era antes? Ou eu estou olhando com o olhar da criança machucada? Ah, que boa pergunta. E, Entende? e a gente muitas vezes se confunde, né? Com essa criança ferida, ela se torna muito ativa em vários momentos da nossa vida, né? Então, E quando. eu já tratei pessoas assim que vieram em estado de choque para o consultório, porque eles estavam com a patroa, que estavam com o supervisor, que era tão insuportável, tão tirano quanto as dores que ela sentia quando o pai agredia, quando a mãe agredia, quando a mãe a insultava. E a pessoa chega a entrar em pânico, porque ela não quer voltar para o trabalho, ela precisa daquele trabalho, só que aquela pessoa lembra as dores que ela sentia quando ela era uma criança. É engraçado. Lembra das surras, das ofensas, das humilhações às quais ela entrava quando ela era uma criança. Quando a gente. É engraçado que quando a gente é criança, a gente não tem os recursos desenvolvidos, né? Cognitivos, físicos. E em muitos momentos a gente não tem a orientação de como lidar com as nossas emoções ou como enfrentar algumas situações. A gente vai aprendendo isso fazendo, né? Mas fazendo como uma criança.
Mas tem muitos adultos que estão também nessa condição, porque Então, essa questão de consciência e educação, infelizmente, é algo que está sendo apresentado, né? No entanto, que quando a gente fala da. Eu não sou a favor da agressão física, mas quando fala para um pai não agredir fisicamente um filho, eu vou ensinar como, Cris, eu não sei de outro jeito. fato. Eu não sei de Às outro vezes jeito. não ensina como fazer diferente, né? Porque a gente não sabe Eu fazer. Então é um processo. Bom dia, Jonas. Bom Todo dia. aqui que tá o Jonas, tá? Já que o pessoal da mentoria participando aqui, é a coisa mais linda. Então, se eu não sei fazer diferente, eu preciso aprender a fazer diferente para que eu possa ser o professor, para que eu possa auxiliar. Eu tô com uma auxiliar aqui em casa e ela é uma querida, só que assim, extremamente agressiva e expansiva. As coisas dela têm que ser para ontem. E ela teve um problema no banco e precisou, para conseguir recuperar o que era de direito dela, Cristiane, o que era de direito dela, a Lê também, o que era de direito dela, ela precisou urgentemente fazer pedido de perdão para o gerente do banco. Ela tava simplesmente. Eu via que ela ia fazer almoço. Falei assim: eu não vou deixar essa mulher fazer almoço pra mim desse jeito, não, né? Porque do jeito que ela tá Energia. descontrolada, vai passar toda essa raiva pra comida. Eu falei: vem cá, vamos conversar. Vamos fazer uma sessão. Porque dentro da Prana, nós somos convidados a atender as pessoas que estão com você, né? Porque o que, que acontece? É a sua manicure, vai fazer sua unha, é o cabelo que vai arrumar você. Você precisa abençoar essas pessoas para que elas possam estar bem e te auxiliar, né? Porque se ela tá te servindo, ela tem uma função desse servir, né? Então a gente é uma maneira de agradecer. E aí eu falei assim: vem cá, vamos fazer um movimento aqui. E aí fizemos pedido de perdão para o gerente da conta, e fizemos isso, e fizemos aquilo, fizemos mais liberação. Ela se sentiu bem e ela tinha muita trava que ela não conseguia. Então, para que eu vou fazer se eu não vou conseguir ter resultado? Eu falei: então não faça. Memórias bem, né? Então não faça. Percebe? É uma pessoa adulta. E Então, aí é uma as memórias ficam registradas, né? Não E aí tem. nós fizemos um trabalho assim, foi a coisa mais linda, alguns movimentos que nós realizamos aqui durante a sessão. E aí ela chegou ontem, faceira. Eu consegui, Luiz. Depois de ter ido lá, a primeira vez que eu fui, que ele me agrediu, eu reagi. Na segunda vez, só teve que ir 5 vezes no banco para resolver o problema dela. A segunda vez eu falei para ele assim, porque você me atendeu, porque se você não tivesse me atendido, eu tinha falado umas bem verdades para ele. E aí eu falei para ele: muito obrigada pela sua compreensão, Deus te abençoe. E foi embora. Aí, né, eu só sei que ontem ela chegou feliz da vida, né? Ontem ela chegou: a senhora acredita que eu consegui ir lá e deu certo e resolveu? Bem que a senhora falou que eu tinha que agradecer antes das coisas acontecer, que eu tinha que visualizar as coisas acontecendo, que eu precisava mudar minha frequência, que eu podia. Deus é tão bom, tão maravilhoso que deu certo. Aí eu falei assim: hoje eu falei assim: que maravilha. Entende? Mas você precisou fazer uma mudança de mindset com a pessoa, fazer uma reconstrução para que ela pudesse sair da dor, para que ela pudesse sair do trauma, para que ela pudesse reexperienciar uma nova oportunidade, como eu falei da minha mãe. Exato. Ela pode ter sido brava com você, mas comigo ela é um amor. Não, amor. Toma! Sabedoria dessa criança, não? Sabedoria da criança, né? Criança é autêntica, ela é livre, ela é criativa, né? E entende as sutilezas que às vezes a gente tem tantas marcas ali que a gente vem carregando e a gente não consegue ver essa simplicidade, né? O ser humano gosta de complicar as coisas em alguns momentos que são simples, né? Sim, e a gente fica remoendo um passado que muitas vezes não existe. E às vezes a gente fica remoendo uma situação a qual não é mais uma verdade. E fica vivendo aquele drama. Muitas vezes, essa questão de não aceitação, essa questão que eu fui rejeitada. Eu faço uma pergunta: quem realmente foi rejeitada?
Criança. Quem realmente foi rejeitado? Porque muitas vezes eu quero ir para uma festa, eu quero ir para um evento, mas eu tenho vergonha. Eu quero vir para o mundo social, mas eu tenho vergonha, porque eu tenho medo do que as pessoas vão falar ou vão achar de mim. Mas quem foi rejeitado? E quando eu faço essa pergunta, quem foi rejeitado? Eu quero que você que está escutando essa pergunta sinta no seu coração. Quem não foi desejado? Mesmo que nós vamos trabalhar no domingo sobre a questão da concepção, das concepções que foram rejeitadas, mas que por algum motivo deu certo. Deu certo conforme a vontade de Deus. Pode não ter dado certo para aquela vontade daquela mãe desesperada, mas deu certo perante a vontade de Deus. E eu Sim. te pergunto, será que você realmente foi rejeitada? Será que você realmente não foi planejada perante a vontade de Deus? Sinta isso no seu coração. Sinta isso no seu coração. Vamos fazer esse exercício, Cris? Vamos. Vamos? Porque muitas vezes, até mesmo os relacionamentos aos quais eu estou vivendo, estão baseados nessas dores, dessa rejeição. Normalmente, os pontos, né? O ponto aqui das amígdalas, né? Aqui na laringe, na garganta, nós temos a tireoide. Normalmente a questão da tireoide, ela está relacionada com a questão o quanto que eu não me sinto mãe boa o suficiente, o quanto que eu tenho dificuldade para lidar com a minha maternidade. Mas por que com a minha maternidade? Porque muitas vezes eu estou vivendo uma história de que não pôde viver um grande conto de fadas de ser mãe, alguém que não pôde educar o filho como gostaria, alguém que por algum motivo teve que abandonar a vida A gente se devido. confronta muito com o ideal e o real, né? A gente idealiza, fantasia muita coisa. E quando a maternidade chega em si, ela traz a realidade dessa vivência, né? E muitas vezes eu estou vivendo histórias que não foram minhas, que eu vivi foram histórias que foram contadas para mim, ou histórias que estão vindo na minha cadeia do DNA, ou são histórias as quais eu acreditei por muito tempo que elas eram necessárias. E eu estou na memória da rejeição. Eu estou na memória da rejeição. E uma rejeição que não obrigatória é minha. E uma rejeição obrigatória que não foi vivida por mim, mas eu estou retroalimentando ela diariamente, impedindo assim que eu possa viver o fluxo. Então o meu não deu, um dos problemas não deu alteração hormonal, mas me deu um nódulo na garganta. E esse nódulo estava realmente associado, foi depois do nascimento da minha filha. Então, será que eu me sinto preparada para ser uma boa mãe? Será que eu não vou fazer com ela o que fizeram comigo? E não foi nada tão grave assim, sabe? Percebe? A minha realidade não foi algo aqui, né? Mas eu senti no corpo inteiro. Eu descobri uma fibromialgia quando a Júlia tinha 6 anos. Eu tive também a fibromialgia. Será que eu vou dar conta? Inclusive, a que me ajudou muito foi a acupuntura. Durante a fibromialgia, aí, foi antes de eu engravidar. Gás. Porque eu casei e aí eu queria engravidar e a fibromialgia atacou assim. E foi bem bacana, que foi a partir da 7ª sessão de acupuntura que eu descobri, Cris, que eu estava enxergando o mundo cinza. O meu Foi tava um, preto. foi um dos melhores e um dos piores dias da minha vida. Porque eu olhei para o céu e eu enxerguei o céu azul. Eu falei, como assim? O céu é azul? Mas ele não era cinza? Meu Deus do céu, Cristiane, foi 3 dias chorando. Eu passei 3 dias chorando em choque.
porque eu descobri que o céu era azul. Só que aí eu tive que fazer todo um trabalho de conscientização, claro, com a ajuda profissional, que nessa época eu ainda não estava nesse mundo, né? E mesmo se a Porque eu gente fiz. tivesse, a gente precisa de alguém de fora para cuidar da gente, né? É por isso que nós estamos conversando, né? Que as Não é? bonitas, Você né? já está acionando um monte de coisa aqui em mim. Você acha que eu não estou percebendo sua bruxaria, não? Meu, gente, não é a bruxaria, o dom de entrar na alma da pessoa. Não estamos falando da Não alma, por isso é? que é bruxaria, nós estamos entrando na alma. Com amor, Então, sempre. amor. E aí, eu falei assim, meu Deus, o seu dia tá cinza. E aí eu percebi que eu consegui enxergar o dia azul. No entanto, que quando eu comprei um óculos de sol, daqueles polarizados, né? Que eles deixam as cores muito mais vivas. Meu Deus, mas eu imaginei aquelas crianças que são daltônicas, que colocam aqueles óculos que enxergam, porque é maravilhoso você enxergar as cores, é maravilhoso você enxergar o dia. E É o muitas vezes você nascimento, né? está. Claro que é. E muitas vezes você está vivendo uma história que não é mais uma verdade. Você resolveu ser, como eu falo, boi de piranha, né? Você resolveu ser aquele que carrega. E ninguém pediu, que você está carregando de intrometido, né? Exatamente. Que você está É carregando de aquela intrometido. criança que enche o peito aqui e diz: não, eu consigo, eu vou, eu faço por vocês. E abraça tudo. E sem ter ninguém, e sem ninguém ter pedido, não é reconhecido, é considerado como chato, é considerado como insolente, é considerado como desagradável, termina sendo crianças prematuras, terminam sendo crianças que querem ocupar lugar que não são delas, terminam sendo crianças que não vão casar, que não vão ter êxito na vida porque elas estão vivendo a vida dos pais, porque elas estão vivendo o problema aos quais os pais estão vivendo e elas não estão vivendo a vida delas. Então, eu trouxe duas frentes, né? As mães que ficam com medo e os filhos que terminam sobrecarregando devido ao medo da mãe. É essa a junção das duas conversas. Exatamente. O adulto e a criança, né? E O ano. os filhos, eles refletem muito. Eu acho, não, eu acredito que a maternidade ela tenha essa especificidade tão grande e que de alguma maneira me desperta tanta curiosidade, porque quando nós nos tornamos mães, os filhos refletem muitas das nossas sombras e muito da nossa criança guardada, né? Então, a realidade da presença dos filhos e a vivência e aquele despertar de consciência constante que a gente vai fazendo e aquele enfrentamento que a criança traz para gente faz com que a gente olhe para a gente, coisas que antes até então a gente não olhava. E aí é que vem esse momento, né? Como você falou aí da tireoide, falou da fibromialgia, eu senti a minha maneira e cada um sente a sua, porque às vezes enfrentar essa realidade ou se dar conta disso requer da gente muita coragem, né? E é com essa coragem que nós precisamos parar tudo e fazer um stop. E realmente olhar para você e viver o momento presente. Será que eu estou vivendo esse trauma ainda de rejeição? Voltamos para a conversa. Será que eu ainda estou vivendo essa lembrança que eu não fui bem-vinda? Pode realmente, durante o período da concepção, a mãe ter passado por muito medo e ter ficado com receio. Será que eu vou dar conta de educar? Será que eu vou dar conta de criar? Será que eu vou dar conta de administrar? Será que o pai vai estar junto comigo? Entende? Então, por muitas vezes, aquela mãe, no meio do desespero, ela preferiu pensar: e se essa criança não vingar, será que não vai ser melhor para todos? E isso devido ao medo ao qual a tua mãe estava passando, a tua mãe, Aquela mulher, né? Porque aquela antes de ser mulher, a mãe, ela é uma mulher, né? E a mulher é que aquela sustenta a mulher. mãe. E a mulher, a vida da mulher não para ela ser mãe, né? Não, Essa é a realidade que facilita esse processo, essa consciência facilita o processo de entendimento e aceitação. e Porque eu a gosto mulher de fazer essa diferenciação no seguinte, né? A minha mãe é Los Anildes.
Quando eu vou falar da minha mãe, é Losonildes. Mas a mulher que às vezes não conseguiu fazer como a filha gostaria é a Losonildes. Então, você fazer a Né? desassociação Da mulher e da da mãe. palavra mulher, que é o nome da mulher, e qual é o papel que ela está fazendo na tua vida, que é de mãe. Exatamente. Porque a mãe, ela vai continuar sendo sagrada, mesmo que o ser humano, que a mulher, seja uma criança de Deus, porque ela precisou ser uma criança de Deus para acreditar que ela poderia ter uma gestação e que ela pudesse fazer com que esses filhos estivessem no mundo hoje. E todas E as quando a gente... adversidades que vai enfrentando pelo caminho também, né? A vida da mulher não para que ela seja apenas mãe, né? Então ela enfrenta as realidades de mulher enquanto relação com o casal, às vezes é a responsável financeira, tem lá seus perrengues também para enfrentar, tem as realidades de vivência enquanto mulher mesmo. Então essa vida toda não para que ela apenas seja mãe, né? Não, não para de maneira nenhuma para que ela seja mãe. E é esse o respeito que eu posso trazer, esse conceito de fazer a diferenciação. Então eu falei o nome da minha mãe. Qual é o nome da tua mãe, Cris? Fátima, eu até não sei, ela sempre tá aqui, hoje não tá, logo hoje não tá. Depois ela assiste. Então, a Fátima é aquela que permitiu que a vida da Cristiane chegasse. Então, a Fátima, ela pode, em alguns momentos, ter sucumbido. Mas a mãe da Cristiane não. A mãe não. Porque a mãe está no contexto sagrado. Por isso que muitas vezes a gente fala, vamos fazer os pedidos de perdão para os pais. Não é para os pais, é para os genitores. É para aquelas pessoas que acreditaram que podiam ter um filho, não obrigatoriamente para a mãe e não obrigatoriamente para o pai. Então, antes da gente fazer o exercício da liberação do perdão, não, dessa liberação de traumas, eu quero fazer um pedido de perdão para os pais. Ok. Vamos lá? Ah, Então, a dinâmica de pedido de perdão, ela, o perdão, o perdão ele é terapêutico, né? A função do perdão é limpar as memórias, limpar as dores que ainda estão dentro de mim. Então, quando eu entendo que o Israel é meu pai e a Los Unidos é minha mãe, só que nós vamos focar com a mãe hoje, né? Com a Los Unidos, eu consigo até mesmo direcionar para ela todas as dores da minha criança. E é nessa hora que eu vou poder falar para ela que eu ainda tô irritada, que eu ainda tô chateada com aquele gritão, que eu ainda me dói aquela maneira como ela me olhava, que me dói aquela maneira como ela poderia ter pensado que eu poderia ter feito diferente. E aí eu vou conseguir o primeiro movimento, que é o de desassociar a figura da Los Humildes com a figura grandiosa de mãe. E depois a gente vai fazer a união das duas, ok? E você vai com a sua Fátima. E você vai com a sua mãe. Então, com as duas mãos, é isso aí, Raquelzinha. Raquel, Perdão, limpador. Ela tá aqui desde o começo. é, Desde que quando... linda! Tá linda a turma aqui. Então, você junte as suas mãos em forma de prece e você visualize aquela mulher que permitiu que a vida chegasse até você. Se você sabe o nome dela, você fala. Se você não sabe, você sabe que você tem uma pessoa que permitiu que a vida chegasse. Eu, com a minha, eu falo, querida Losonils, eu vou tratá-la pelo nome dela. Eu vejo você e eu agradeço que mesmo sendo filha de Deus, mesmo sendo uma criança de Deus, você permitiu que a vida chegasse até a mim. Gratidão, Los Humildes, por você se desenvolver. Gratidão, Los Humildes, por você se permitir. Mesmo perante a todas as dificuldades, você aceitou o compromisso. E assim,
como Maria, mãe de Jesus, aceitou a missão de ser mãe. E quando você aceitou o convite de ser mãe, como Maria aceitou o convite de ser mãe de Jesus Cristo, você se encheu com a presença do Espírito Santo, permitindo que ele inundasse todas as suas células, porque apenas uma criança é concebida com a vontade de Deus. E assim você aceitou que no seu ventre fosse fecundada uma semente. E essa semente se desenvolveu. E ao desenvolver desta semente, você foi se tornando mãe. Mesmo que o seu corpo não se movimentasse, mesmo que você não sentisse todas as alterações, ou que todas as alterações e todos os receios começassem a se fazer pulsante na tua vida desde o momento da minha concepção. Eu agradeço imensamente por você, mesmo perante a todos os desafios, permitiu que eu chegasse a este momento. Eu agradeço pelo parto. Eu agradeço pelo movimento de nascer. Eu agradeço pelo ar que eu respiro. Eu agradeço pela expansão. Eu agradeço pelo meu desenvolvimento. Eu agradeço por todas as orientações as quais você utilizou para me oferecer, para o meu crescimento. E eu consigo separar a mãe da Los Humildes. E percebo agora que as duas podem ser uma só. Porque por mais que tenha sido em alguns momentos difíceis, eu percebo que só o milagre da vida já foi mais do que o suficiente para que eu pudesse ter essa gratidão pela vida. Gratidão, minha mãe, gratidão, Los Humildes, gratidão pela vida. Vamos bater a taça tibetana para fazer mais uma limpeza. Como estamos? Incrível como a gente ativa as nossas memórias infantis nesses momentos, né? As lembranças, as memórias, os acontecimentos, as dores mesmo, né? Como a gente vai guardando muita coisa sem nem se dar conta de que isso é ativo em nós. Eu quero saber, para quem assistiu agora essa prática de perdão, como foi para você? Se puder escrever nos comentários se isso fez sentido para você. Porque muitas vezes, a Patrícia entrou aqui agora, minha amiga de faculdade, seja bem-vinda. Paty, vai ter um destrava da alma feminina no domingo, onde vão muitas mulheres terapeutas, o Jonas também vai estar junto, vamos estar falando sobre essa questão de destravar a alma feminina, porque muitas vezes nós mulheres não conseguimos viver relacionamentos saudáveis, nós mulheres temos dificuldades com a maternidade, nós mulheres temos dificuldade com lidar com essas questões, as quais, teoricamente, deveríamos dar conta, né? Teoricamente. Então, como quando a gente olha... dar conta de tudo, né? E quando eu vejo o ser humano com a mulher, é mágica, né, Kate? Quando eu vejo essa questão da mulher e da mãe, eu consigo fazer essas desassociações e eu consigo trazer muito mais paz. Então, vamos agora para o outro movimento, que é o movimento dos traumas, né? Será que ainda tem trauma depois da prática de perdão? Será?
Será que a gente tá limpando o caminho para alguma coisa? Eu gosto de trabalhar com constelação, né? E aí, às vezes, o pessoal gosta de pegar os lados mais difíceis. Eu falei, não, eu preciso de ajudantes, né? Aí, normalmente, quando abre os campos, não sei por que que eu tô falando isso, mas tá bom. Aí, essa semana mesmo, teve um que foi intenso, que o rapaz, a tia dele tinha desejado muito mal para eles. Tinha simplesmente desejado pragas por causa da morte da irmã dela. E aí eu falei assim, agora a gente vai ter que falar com ela, né? Na hora que a gente foi falar com ela, o campo se mostrou tão tenso, tão tenso. Eu falei, vou nada, essa briga é perdida, eu não vou perder, não. Eu preciso saber quem abençoa. Aí eu pedi para o campo, quem abençoa essa relação? E se apresentou a tataravó do rapaz. Olha, A tataravó do papai. Aham, acho que tinha que ter alguma coisa que tem a ver com essa história aqui. A tataravó do rapaz vivia a mesma dor que ele viveu. Só que a tataravó do rapaz, ela não foi abandonada apenas pela mãe, ela foi abandonada pela mãe e pelo pai. E ele havia sido abandonado apenas pela mãe que morreu de acidente de carro. Entende? E aí, quando a gente achou quem estava com uma dor maior lá atrás, aquela tataravó dele conseguiu abençoar aquela tia e a energia de amor chegou e a constelação finalizou. Porque senão a gente ia ficar mais de 2 horas ali naquele pandemônio ali que não ia virar pra frente. Porque tava todo mundo na dor. Eu tô sem a minha irmã, eu tô sem meu sobrinho, eu tô sem todo mundo, então eu tô vibrando na dor. E quando eu fico na prática, o que foi, Cristiane? nada, você tá falando, eu tô lembrando da minha história, ué. Tá lembrando? Tá bruxaria sua aí, Deus. Gente, olha, vocês param. Eu sei que com a Anne eu não sou bruxa, fui promovida a fada já, vocês estão por Não, fora. e ontem eu ainda tive um alerta, né? Fui assistir a live com a Andy inteira e essa mulher aí como desembesta a falar coisa. E minha amiga Andy até chorou. Eu falei, pronto, vou eu agora fazer uma live com essa mulher. Mas a Anne tá bem, obrigada. Não, se completando, né? A Andy tá muito bem, obrigada. Mas é o choro de libertação. Sim. Essa é a minha pegada, essa é a minha pegada. E Ao é sair do forte, castigo. gente, é forte. É o sair do castigo para que a gente possa sair do castigo. E o que é o castigo? São as limitações às quais eu estou vivendo. Essas crenças que não existem mais, esses medos que não existem mais, esse receio que não existe mais. E eu fico todos os dias alimentando, falando que essa é a verdade para mim. Seja bem-vinda, cunhada. Cunhada é o máximo. Então, você fica vibrando naquela frequência de baixa. Você tá só na escassez. E muitas vezes, voltando para a história da tia, né? Que eu tava lá com a tia do meu paciente. Então, a gente pode falar das histórias de constelação desde que não fale o nome, desde que não movimente a energia. Mas a história precisa ser contada para que aquela experiência faça-se presente na minha vida. Porque muitas vezes é uma referência que eu estou precisando. Eu estou precisando daquela referência. Então, voltando para aquela história, o rapaz que olhava apenas para a tia, que estava ali amaldiçoando ele, amaldiçoando a vida dele, e enquanto nós olhamos para quem tinha uma dor maior e que podia abençoar, que já tinha transmutado tudo isso, a vida fez todo um sentido. E muitas vezes eu estou vivendo esse trauma, eu estou vivendo esse medo que muitas vezes não foi meu. Esse trauma pode ter sido de alguém da minha geração que não teve um bom relacionamento familiar, de alguém da minha geração que não pôde segurar o filho no colo. Às vezes, eu estou carregando o trauma e o medo de uma mulher que queria ser amada, mas não se permitiu ser amada porque ela estava vivendo a dor de uma mulher que foi abandonada. E muitas vezes não foi ela que abandonou o lar, nem foi abandonada. Ela simplesmente escolheu se retirar porque ela queria estar na lealdade.
das mulheres do seu sistema. Então, a lealdade precisa acontecer, mas eu não preciso repetir as mesmas histórias. Então, neste momento, eu te convido a fazer uma outra meditação. Agora, de preferência, com os pés no chão. Com os pés no chão. E quando você coloca os pés no chão, eu gostaria que você direcionasse a tua mão também para a terra. E ao emanar energia para a terra, você vai estar liberando o excesso de energia. Imagine que próximo de você tem uma energia branca brilhante. E essa energia branca brilhante, quando você inala, entra pelas suas narinas. Quando você exala, sai uma energia cinza. Inala, exala. Enquanto isso, você se conecta com a Terra. Ao se conectar com a Terra, eu gosto, conforme a Pranic Healing, se conectar com a Terra a 3 metros de profundidade. Imagine que da sola dos seus pés estão saindo raízes. E essas raízes se conectam na Terra. E essas raízes podem se alimentar do que vem da Terra. Você é alimentada pela terra e é a terra que te nutre. E através desta terra você absorve essa energia. Você pode encontrar água, você pode encontrar minerais, você pode encontrar pedras preciosas. E você pode se conectar com essa energia. Inala, exala. Agora, a sua respiração ao exalar está branca, brilhante também, assim como o seu campo energético. E neste grande movimento de inalar e exalar, você sente a presença do seu sagrado feminino. Você sente a presença da energia da mãe, da energia da protetora, da energia daquela que permitiu que a vida chegasse. Se você acredita em Mãe Maria, sinta o seu manto sagrado sobre você, sobre a sua família. Se você sente essa força da intercessora junto a Jesus, sinta essa proteção. Sinta a proteção de Buda Kuan-Yin, sinta a proteção dos anjos de cura. Sinta que todo o seu corpo está sendo revestido com muito amor e muita energia branca brilhante. E neste movimento de saudar a sua divindade, você pode unir as suas mãos em forma de prece e fazer a oração da alma. Eu não sou o corpo, eu não sou a mente, eu não sou as emoções, eu não sou o pensamento. Eu sou filha de Deus, eu estou mente saudável e muito feliz. Viver a melhor vida que eu puder neste exato momento. Esta é uma opção que eu escolho. E ao saudar o meu feminino sagrado, ao saudar essa energia que vem de Deus para mim, eu me reconecto com a minha essência. E eu peço perdão por todas as dores, por todos os traumas aos quais, por algum tempo, eu escolhi trazer. Eu escolho liberar as dores do ventre. Eu escolho liberar as dores, os cistos, todos os sobrepesos aos quais eu escolhi trazer
através de cistos, através de nódulos, através de tumores, por não aceitar o meu lado feminino, Senhor. Eu escolho, querido Deus, fazer as pazes com o meu lado feminino. Eu escolho fazer as pazes com o meu corpo. Eu escolho fazer as pazes com a minha escolha. E eu escolho fazer as pazes com a minha vida. Eu escolho nesse bendito momento me presentear com amor, me presentear com aceitação e me presentear com bons cuidados. Que as bênçãos de Deus, que a misericórdia divina se faça presente na minha vida e que na minha jornada essas bênçãos de luz se façam presente. Eu sinto muito por todas aquelas que sofreram e eu peço que vocês também sintam-se banhadas com a misericórdia divina e através dessa misericórdia divina a luz possa chegar a todas. Respire, inspira. Vamos recolhendo a sua energia que você emanou para dentro da terra, que você já se alimentou. Você pode recolher as suas raízes energéticas e você pode se recolher com a sua energia e você percebe que você está como um ser de luz branco brilhante, toda branca brilhante. E você consegue sentir a presença do seu sagrado feminino, que você pode acionar todos os dias, todas as horas, às quais você se sentir à vontade. E vamos voltando para cá, e eu vou com a minha taça tibetana. Todos bem? Quem tá bem? Quem tá sentindo alguma coisa diferente, que queira compartilhar? Quer falar só coisa boa também? Estamos de boa. Essa última prática fortalece a gente, né? Eu me senti fortalecida. Muito fortalecida. Você acha que eu não ia aprontar com você? Eu tinha certeza, e duro que eu tinha certeza. A conversa de ontem não foi à toa. Mas nós buscamos, parafraseando a sua fala, né? Nós que estamos nesse processo somos terapeutas, de busca de autoconhecimento, a gente escolhe enfrentar isso, porque a gente sabe que lá depois tem o arco-íris ali, o potinho de ouro que a gente precisa resgatar, né? Eu adoro essa música. Oi? Eu adoro essa música, o arco-íris após um pote de ouro. Então, a gente tem essa consciência interna, a gente enfrenta, a gente se encoraja, a gente vai, porque acredita, a gente confia, né? E a gente solta um pouquinho aquele controle que a gente quer ter de tudo, né? Porque o ser humano gosta de controlar as coisas. Em muitos momentos a gente não vai ter controle do que acontece. Mas nesses momentos a gente retém alguns recursos e se apropria de algumas forças, né? Então... Uma das questões que eu não comentamos antes, devido ao tempo, mas que é muito importante, mas eu trabalhei na meditação, essa questão dos cistos, essas questões da menstruação complicada, essas questões das cólicas, elas estão relacionadas com o não aceitar o sagrado feminino. Elas muitas vezes estão relacionadas com essa cobrança que eu tenho sobre mim de eu preciso dar conta de tudo e fazer tudo e não me permitir nem ser ajudada. Então, quando eu saio desse padrão, eu permito que as coisas aconteçam, eu permito que as coisas fluam na minha vida.
de uma maneira Isso é muito muito mais bacana. saudável. O rio precisa correr, né? E a gente barra esse rio em muitos momentos da nossa vida. Precisa deixar esse E fluxo seguir. Eu usei o Mirena por uns 2 anos, não consegui, e não teve resultado, eu estava inchando muito. Tirei o Mirena, foi 2 quilos que diminuiu. E assim eu entrei nesse processo de aceitar essa questão da menstruação. O primeiro mês foi complicado, no segundo mês, assim, foi sangue, 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 mas assim, aquele sangue de limpeza, onde já o peso diminuiu um monte, os inchaços diminuiu um monte, e até a questão mesmo hormonal diminuiu um monte, melhorou um monte. Mas quando fez esse processo de internalizar o sagrado feminino, de fazer meditações, tem umas práticas de meditação com respiração para justamente fortalecer esse sagrado feminino. Então, outro trabalho que eu vou estar apresentando justamente para trazer essa força para as mulheres, né? A gente não precisa negar a nossa essência, nós precisamos compreender as nossas fortalezas. Então, se eu Exato. compreendo a minha fortaleza, se eu compreendo o que eu estou fazendo aqui, tudo pega muito mais força, né? Ângela, que bom, gostou, Ângela? Eu fico feliz. Se tiver alguém tiver alguma mensagem, alguma questão que gostaria, estamos à disposição, né? Cris, meu Instagram é Luíse Velasco. Vai estar ali, ela vai estar compartilhando depois essa live que ficou a coisa mais Eu linda. mesma vou Eu, assistir novamente. E, vai, gente, né? tenham domingo, né? Essa é uma pitadinha do que a gente está se propondo a colocar ali em prática com vocês. Serão inúmeros profissionais, né? Algumas delas estão aqui hoje, cada uma com a sua área de conhecimento, trazer práticas e maneiras de olhar diferente para a vida, né? E às vezes é o que a Luísa falou, a gente muda uma chavinha, muda uma forma de olhar e a gente transforma tudo ao nosso redor. Então essa é a nossa proposta domingo, na manhã terapêutica da imersão. Quem quiser fazer parte, chame a gente encaminha, vai ser pelo Zoom, pelo YouTube. Então, chame a gente e venha. Venha porque vai É, ser maravilhoso. eu falei para você, né? Hoje eu vou estar lançando aquela live, a live não, um vídeo no YouTube, né? Uma meditação no YouTube, a importância de você acreditar nos seus sonhos, a importância de você visualizar os seus sonhos. Tem o segredo, né? Que fala, o livro O Segredo, essa questão de cocriação, ela fala que você precisa acreditar, você precisa visualizar as coisas acontecendo. E quando você visualiza as coisas acontecendo, você consegue ter essa força. Gratidão, amigo. Você consegue ter essa força para que você veja as coisas acontecendo. Então, eu fiz essa meditação junto com as alunas da mentoria Saia do Castigo. E aí eu gravei ela só o áudio com apenas imagens de fundo. E ela vai ser lançada agora. O meu vai ser às 8 horas, o seu vai ser às 9 horas da manhã no meu canal do YouTube. Então, quem quer acreditar um pouquinho mais no mundo melhor, tá lá, vai lá, assista. É uma meditação bem simplesinha, mas com o poder de tocar o teu coração, tocar a tua alma, permitindo que a transformação aconteça. Aconteça e a gente precisa ter essa vontade de fazer o diferente, acreditar no diferente, para que eu possa ter um caminho diferente. Então, não é apenas acreditar, mas ter atitudes diferentes, como eu falei da secretária, né? De nada adiantava auxiliar, sendo que não fizesse a mudança do mindset dela, que ela Ela podia se acreditar que ia acreditar, dar certo. acreditar em si, né? E a gente busca fora, em muitos momentos, esses recursos ou essas forças, e elas estão dentro de nós. Então, essa tomada de consciência e essa crença em si faz total diferença, né? Então, essas práticas de meditação, essas práticas, esses exercícios auxiliam a gente a ter essa consciência maior. Eu falei que ia cumprir o horário, né? Namastê. É. Muito obrigada, Luísa, pelo presente dessa manhã. Eu sou Pela, objetiva, filha. Pá, 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 pá. né? Muito obrigada. Essa força aí indígena que tanto falam, realmente a gente sente, né?
E muito obrigada pela sua presença, pela sua força, pela sua pontualidade, né? De trazer a sua assertividade. E vamos, domingo nos espera. Amém. Gratidão, gratidão e parabéns pela iniciativa, né? Eu estou chamando as pessoas para o Destrava e vamos destravar essa alma feminina. Acompanhe aqui a Cris, que vai ter bastante coisa essa semana justamente para expandir a nossa consciência. Juntas somos mais fortes, né? Muito mais, muito. E o mundo precisa dessas mulheres fortes, gente. Você, eu, a Luíse, todas nós, a gente precisa se fortalecer porque a humanidade está precisando da alma feminina, né? A gente foi caminhando muito para o endurecimento, a gente precisa agora, de alguma maneira, ser firme, mas com suavidade, com a Flexibilidade. sensibilidade, o acolhimento, né? A amorosidade da alma feminina. Então, Você sabia que a síndrome do carpo é esse enrijecimento, Cris? eu tive! Sabiam? Que A menina do... síndrome do carpo é justamente eu quero abraçar, mas eu não posso abraçar porque eu não posso dar amor. Então, a síndrome do carpo é justamente essa dificuldade de trazer. E aí a gente fala que é a questão da ler. Então, enquanto você não trabalha psicoemocional essa questão, você pode ter a necessidade de fazer cirurgia, mas na verdade está relacionado com a necessidade do afago, com a necessidade do abraçar, com a necessidade de O se nosso permitir amar. corpo se comunica muito com a gente, né? Quando a Vamos gente... mandar umas bênçãos de luz para minha irmã, que hoje é aniversário dela, ela tá aqui, né? Jura? Hoje é Receba as aniversário bênçãos. da minha filha também. Ai, É aniversário da verdade! sua irmã. Vamos cantar parabéns, então. Parabéns, que sejam abençoados, que as bênçãos de Deus estejam com vocês, com a sua filha, com a Disney, com todos eles que estão assistindo essa meditação. E essa meditação, essa live, possa permitir a expansão da sua consciência, que a luz, o amor, se faça presente na tua vida e na vida dos seus queridos. Namastê, gratidão. Tchau, Partiu! gente. A gente fica aqui até amanhã. Uhum. Obrigada, Lô. Um beijo, Valeu. gente. Beijo.